Então, boa noite para vocês. Boa noite também, Carol Borsati, que eu não tinha cumprimentado ainda, Carol Rodrigues. Oi. Desculpa a escuridão, mas minha lâmpada do quarto queimou e ainda não troquei. Tá de boas, tá de boas. A tua maquiagem tá dando a luz suficiente pra gente poder te enxergar, né? Tá só zoando, tá, Carol? Ah, Carol, se eu não dou uma zoadinha, não sou eu, né? Então, gente querida, olha só. Nós hoje vamos trabalhar com alguns parâmetros de masterização, tá? É, especificamente com três deles. Com três, vamos dizer assim, recursos que a gente utiliza muito em masterização, né? Ou seja, depois que eu já tenho a totalidade das minhas faixas na minha mesa, né? No meu mixer. E eu vou então exportar um arquivo de áudio que vai, depois de todas aquelas faixas que eu gravei, eu quero chegar num arquivo estéreo, né? Uma única faixa de áudio que mixa todos, né? Então eu vou mandar esse stereo out, vocês podem ver aqui. Deixa eu pegar o meu lápis aqui. Vocês estão vendo aqui na minha tela, ó. Opa, deixa eu botar aqui o desenhar. Na minha tela, eu estou riscando em azul aqui. Este canal aqui na esquerda está a faixa de áudio 1, que é essa que está marcada em cima aqui, né? E aqui na direita ele fica esse stereo out. Tá? O que é esse stereo out? Eu posso gravar aqui milhares de canais. Né? Eu posso gravar... Não, milhares eu estou exagerando, porque eu não teria processador. Mas eu posso gravar 50 canais aqui. Quando eu colocar isso para mixar, para fazer o bounce, né? Ele vai transformar tudo em dois canais. Alguém sabe me dizer por que dois canais e não 4 ou 20 ou um canal? Por que é dois? Por que as músicas do Spotify é sempre em dois canais? No Apple Music lá também. Nos CDs, por que é tudo dois canais? Porque é o Olho direito e o direito, esquerdo? esquerdo. É. Ou seja, na prática, significa dizer que, por padrão, se convencionou que música se escuta com dois alto-falantes. Né? Um que fica na esquerda e um que fica na direita. Né? Aqui a gente pode ver, ó, aqui na minha faixa de áudio, que eu posso mandar este áudio que está aqui mais para a caixa da esquerda ou mais para a caixa da direita, que é aquele recurso que a gente chama de pan. Né? Eu até comentei para vocês, eu acho, em alguma aula de uma música chamada Sinal Fechado, que o Oswaldo Montenegro gravou. E essa música é dois amigos que se encontram no trânsito e tem uma conversa muito rápida enquanto o sinal está fechado. E a música fala dessa ansiedade, esse sinal dos tempos que a gente tem muita pressa e aquela correria, e aí os dois amigos assim nem conseguem se dar tchau direito. E é muito interessante que ele fala, ele canta, ele mesmo canta a voz dos dois amigos que se encontram, mas a voz ora sai na caixa esquerda, ora sai na caixa direita e dá esse recurso estéreo. Se nessa faixa, se eu estivesse escutando essa faixa do Oswaldo Montenegro e tivesse apenas uma caixa de som, eu só escutaria um dos personagens cantando, ia ficar muito bugado. Né? Bom, é claro que eu também posso, se eu quiser, fazer um efeito de mixagem mono. Né? Ah, mas aí então quer dizer, professor Arthur, que o mono vai sair só em uma caixa de som? Não, quando eu faço uma gravação em mono, significa simplesmente que eu abri mão de utilizar o recurso de poder fazer coisas diferentes com cada uma das caixas. Quando eu faço uma gravação mixada em mono e eu tiver duas caixas no meu aparelho de som, duas caixas de monitor, elas vão sair a mesma coisa nas duas. Né? Ou seja, não vou estar utilizando esse recurso de pan. Tá? Bom,
Bom, dito isso, gente, vamos falar sobre alguns processos. Processo 1, normalize. Alguém já ouviu falar em normalize? Se escreve normalize. Professor, eu acho que quando, não sei, na minha percepção, quando eu utilizo esse negócio que às vezes parece lá o normalize, aí eu aperto, seria mais pra, o som tá indo mais pra direita, mais pra esquerda, e ele fica meio que um mono, assim, ele vai, seria mais ou menos isso? Não sei se é. Então, na verdade, isso, Juliano, é o PAN. Isso que tu tá falando é o PAN. Né? Deixa eu parar aqui. No PAN, né? Nessa saída estéreo, eu posso jogar alguns instrumentos mais para a direita. Eu posso, por exemplo, botar a bateria bateria e o baixo um pouco mais para a esquerda. Posso botar o piano e o violino e o sax um pouco mais para a direita, né? Isso tem um efeito estéreo legal, vai dar uma profundidade interessante na minha escuta. Mas o normalize, na verdade, ele é um recurso que, vamos dizer assim, esse recurso do normalize, ou esse processo de normalização, né? Se a gente fosse traduzir o normalize, seria a gente levar o som para um padrão, para um standard, né? Ou seja, para deixar ele normalizado, né? Com o perdão do neologismo. E como que a gente normaliza, ou como que a gente padroniza o som? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar, especialmente em CD era mais comum da gente perceber isso. Às vezes, se a gente escutava um CD cuja masterização não fora tão bem feita, às vezes a gente escutava uma faixa de áudio com uma certa altura, um certo volume, perdão, não é altura, é volume, uma certa amplitude, e depois a gente escuta uma outra faixa de áudio e parece que ela está mais baixa. Vocês já passaram por essa situação? Ou às vezes a gente está escutando no Spotify uma música pop e depois vem uma música clássica, que tem uma rica gama de variação de dinâmica e que tem partes muito suaves e partes mais fortes e parece que não se tem volume mais. Né? Então, o que essa normalização faz? A normalização pega a parte mais forte do meu som. Vamos dar uma olhada juntos aqui em que parte seria essa. Né? Aqui eu tenho duas faixas, gente, duas faixas quaisquer, tá? De áudio, que eu puxei. Reparem que se eu for pegar essa parte aqui da Negra Ângela, me parece que o ponto mais alto dela é esse aqui. Talvez esse aqui. Tá? Já nesta faixa de áudio, aqui de cima, parece que o ponto mais alto é esse aqui. Tá? Lembrando que eu tenho aqui... lembrando que aqui, ó, eu tenho um ponto de repouso, né? A amplitude pode chegar no máximo até aqui e no máximo até aqui, certo? E aqui é o ponto de repouso. Então, o que seria a normalização? Normalização é um processo de aumentar o volume, tá? Aumentar a amplitude, aumentar o ganho, aumentar o volume de uma faixa de áudio até o limite máximo em que ela não exploda, em que não dê clipe. Né? E o que é esse limite? Esse limite a gente pode mudar ele, né? Mas se convencionou, tá? Nos softwares de música, se convencionou, né? Assim por padrão, que o normalize vai levar até o 0 dB. Reparem que eu vou apagar aqui meus desenhos e vou mostrar para vocês. O limite dessa faixa aqui, gente, olhem aqui na tela um pouquinho, tá? Essas ondas, se eu subisse o volume, eu posso subir o volume disso aqui. Esse aqui eu poderia subir até aqui e esse poderia subir até aqui, tá?
Essa parte de baixo aqui, lembrando, não quer dizer que é volume baixo, tá? Pensem na corda, no ponto de repouso e a amplitude sobe e desce, tá? Tem que ter essa imagem. Então ela pode bater tanto aqui quanto lá em cima. E apesar de eu poder ter o volume até aqui em cima, o volume está parando aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero elevar ao máximo o volume dessa faixa sem que eu tenha um clipe, sem que exploda a minha faixa de áudio. Então, vamos ver como fazer isso, tá? Na verdade, existem algumas formas de fazer, tanto neste software quanto no software que vocês estão usando, né? Em geral, quando a gente vai renderizar ou fazer o bounce ou mixar, né, fazer a mixagem final daquilo que a gente gravou em multicanais, né, geralmente ele já tem uma opção para a gente marcar se ele quer que a gente normalize o som. Quer dizer que mesmo que eu não tivesse colocado os parâmetros, lá no final, quando eu fosse fazer a mixagem, ele me pergunta se eu quero normalizar. E aí vocês podem perguntar, professor Arthur, então nem precisa aprender sobre normalizar, porque afinal de contas, se ele faz isso para mim no final, então eu nem preciso pensar nisso, não é verdade? E eu vou dizer, não é verdade. É importante nós pensarmos sobre normalizar antes. E eu quero provocar vocês para que vocês me digam qual é o tipo de situação em que normalizar no final não seria uma boa opção. Vocês conseguem imaginar um cenário de gravação onde eu normalizar no final não seria uma boa opção? Uma música clássica, talvez? Uma música Ou, clássica, talvez. Uhum. ou que nem agora tá bem alto aquelas músicas que é 8D, né? Que tipo a música parece que foi girando tua cabeça. Talvez não seria interessante, porque perdeu o efeito, né? Então, essas aí mexem com a profundidade do estéreo, né? E a gente sente que a música que tá mexendo, né? Que tá... que o local como se o local de emissão mudasse, né? É muito doido. Então, talvez, Juliano, talvez realmente nesses casos aí tenha que se fazer uma coisa muito mais técnica e antecipada. Mas imaginem, gente, imaginem o seguinte cenário. Eu gravei uma faixa de áudio, com o meu microfone, ele estava todo aberto aqui, eu não usei nenhum high pass aqui, não usei nenhum limitador aqui, né? Tem esse microfone aqui eu tinha mostrado para vocês, tem um limitador de menos 10 dB, né? Ele vai diminuir em 10 decibéis quando eu estiver gravando com muita massa sonora, né? Para não explodir, a gente pode diminuir. Mas imaginem que eu gravei uma faixa de áudio que ela tá baixinha, mas tem um momento só que ela pega assim e pá, ela explode tudo. Aí eu vou normalizar. Só que a minha normalização não fica boa. Porque eu tinha uma pequena região na minha música só, que o volume era muito alto e o resto tudo era muito baixinho. Vamos dizer que eu tivesse uma faixa que fosse assim, ó, ela era toda baixinha aqui, aí eu tenho um lugar ali que ela era muito alto e o resto tudo baixinho. Se eu for aplicar o normalize aqui, o que vai acontecer? Ele vai subir o ganho dessa faixa proporcionalmente, né, até chegar nesse limite aqui. Só que ele só vai crescer isso aqui, ó. E esse aqui vai crescer no máximo um pouquinho aqui. Ou seja, ele não vai expandir suficientemente o volume. E aí vem a segunda pergunta. Ora, se eu usei o Normalize, ele expandiu tudo o máximo que deu para evitar o clipe, né? Considerando aquilo que já estava, os meus picos, né? Como eu disse para vocês, por exemplo, nessa faixa o meu pico está aqui, ou aqui provavelmente, e nessa aqui está aqui. Então ele sempre vai pegar a potência máxima, o meu pico máximo em decibéis, e levar esse até 0 dB, que é o limite, é o threshold, né? É o limiar ali, porque a partir dali, se passar do 0 dB, ele vai explodir e vai dar uma distorção no som.
Só que eu elevei, só que como aquele pedacinho já era muito alto, eu só consegui subir um pouquinho. E aí logo ele já chegou nesse limite. E aí o resto subiu proporcionalmente e acabou ficando toda a faixa muito baixa. E aí o que a gente faz? O que vocês acham? Tem solução para isso? Ou a gente vai ter que se conformar? Porque a gente pode dizer assim, ó, uma música pop, ela geralmente é mais maciça, assim, ó, a faixa dela, sabe? Já uma música clássica é mais irregular, tipo, por exemplo, essa aqui, percebam a diferença dinâmica, né? Essa Negra Ângela aqui é só uma faixa de piano, mas eu gravei ela de tal forma que ao longo da música ela fosse adensando, apesar de ser apenas uma faixa de piano, né? Então ela tem uma dinâmica muito legal. Se eu quiser achatar tudo, eu vou perder qualidade em termos de variação dinâmica. Eu vou causar distorções. A música pop é muito fácil a gente fazer isso, porque como eu disse para vocês, ela é muito mais achatada. Já a música clássica trabalha muito mais com variação de dinâmica, né? Pegue um Beethoven da vida, uma gravação de uma orquestra de Beethoven, que ele sai do pianíssimo e vai abruptamente para um fortíssimo, né? Ou seja, o meu sonograma é desse tamanho ali, daqui a pouco ele vai estar explodindo, né? Então, bom, isso é uma característica da música clássica. Quer dizer, eu vou ter partes que eu vou ter mais dificuldade para escutar e eu fazer processos que achatem a faixa de áudio para eu expandir ela. Se eu fizer isso, eu vou perder dinâmicas, né? Perder variações de intensidade. Bom, mas, então eu já dei as pistas aqui da resposta, né? Se eu estou achando que apenas um ponto está muito alto e está prejudicando o conjunto, eu posso aplicar um compressor. Então, além do normalize, a gente vai ter um limiter, um limitador. Eu vou pegar uma faixa de áudio e vou dizer, ó, computador, tu não deixa, vai ser uma espécie de hard limiter, tu não deixa a faixa de áudio, nada que tem nesse canal, passar, ou na minha mesa, né, na saída estéreo, mixada, tu não deixa passar desse limite. E ele vai compactar. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que a gente vai fazer esses esquemas, né? Bom, primeiro eu vou pegar essa faixa aqui. Então, é uma faixa de piano. Reparem que ela está bem baixa, comparando os padrões, né? O Spotify, por exemplo, vai trabalhar com um integrated loudness, né? Que é a altura de volume, né? Integrada de 14, é a que eles recomendam, né? Em geral, música, a gente trabalha aí algo entre 10 e 16. O Spotify recomenda 14, esse integrated loudness. Para fala, né? Para fala humana, para locução humana, por exemplo, para TV, o recomendado é menos 23 decibéis. Eu vou mostrar então como é que funciona isso aqui, gente. Eu vou clicar aqui. No caso do meu programa, eu tenho esse recurso aqui que é muito legal, né? Eu posso, então, associar determinados plugins à minha faixa de áudio que não transformam ela, ou se eu quiser, eu posso dar alguns comandos e transformar a minha faixa de áudio que está aqui dentro. Então eu vou fazer isso aqui, né? No meu caso, eu dei um clique duplo na minha faixa, vim aqui em arquivo, file, né? Aí eu venho aqui em function. Aqui em function, a primeira opção já é o normalize. Aqui está dizendo que já está normalizado, mas é porque os ajustes aqui estão piores. Eu vou clicar aqui para mostrar uma coisa legal para vocês. Aqui eu tenho Function Settings, tá? Olha que loucura. Por padrão, deixa eu botar aqui para cima. Por padrão, tá? O
meu normalize vai considerar como ponto máximo antes de dar o clipe, ele vai considerar 0 decibéis. Tem gente que recomenda botar -1, -2 ou até -3. Por quê? Porque depois que ele aplica esse tipo de processo, se um som é muito alto, ele extrapola esse limite um pouquinho, né? Então, tipo assim, se eu tenho um som que está absurdamente alto e eu botar para limitar ele em 0 dB, o algoritmo não vai conseguir, vai deixar passar uma sobrinha. E aí, se passar uma sobrinha de 0 dB, ele já explode. Então, o pessoal coloca aqui, eu vou colocar aqui para nós, -1, tá? É muito raro, realmente, ele passar mais do que 1. 0 é o limite, tá? Por segurança, eu estou botando -1. Então, ao invés dele explorar o máximo de amplitude, ele vai explorar o máximo -1. Ok? 0 seria o máximo. A gente vai fazer o -1. Então, agora eu dei ok. Ele estava num ajuste bem inferior, né? Eu tinha botado que eu queria um teto bem menor, por isso que estava pequeno ali. Agora, quando eu botar normalize, eu botei -1 lá. Isso aqui vai ter que crescer até lá em cima, gente, até quase o limite lá de cima. Eu vou apertar normalize agora para vocês verem. Fiquem, por favor, observando essa faixa que está em azul aqui. Tá? Foi. Vocês perceberam que ela cresceu? Eu vou dar um Ctrl Z. Perceberam a expansão dela? Eu vou fazer de novo, normalize. Então, ela expandiu, né? Quando eu tiro o normalize, ó, ela fica pequenininha, significa que o volume está baixo. Quando eu dou normalize, ela aumenta, tá? O que ela fez aqui? Ela aumentou a minha faixa de áudio até o ponto em que esse pico aqui, ó, chegou naquele parâmetro que eu estipulei, que é -1, né? Decibéis. Eu poderia ter botado 0, aí ele ia crescer um pouquinho mais, tá? Mas, como eu disse para vocês, colocar ali naquele parâmetro 0 pode ser arriscado, está sujeito à distorção se a gente tentar aplicar o normalize numa coisa que está muito alta, tá? Bom, eu deixei no -1. A minha faixa já ficou maior, tá? Mas eu vou escutar isso aqui agora para ver que som que tem ali naquela coisa que está tão alta, né? Então vamos ver. Deixa eu botar o mouse aqui. Agora ele vai chegar na parte alta, né? Ele tá dando uns barulhos aí, mas é por causa do processador, tá, gente? Então, é um ataque de agudo lá, né? Que deu aquela nota. Então, gente, como é que eu resolvo esse problema agora? Eu subi, mas por causa de só esse lugarzinho ali, só por causa desta nota que eu toquei aqui, e que tá aqui, eu não consigo expandir mais, porque se eu expandir ela vai estourar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a amplitude dessa nota. Eu vou usar justamente esse plugin aqui, ó, que é o Adaptive Limiter, tá?
Vocês certamente vão encontrar algo que não é igual a esse aqui, tá? Mas, enfim, se vocês entenderem como funciona esse aqui, certamente vocês vão conseguir se virar minimamente com o plugin do editor de vocês, tá? No final da aula, eu vou passar uma faixa de áudio para vocês masterizarem, fazerem esse processo, tá? Então, vamos primeiro entender o que são esses parâmetros aqui. O que um limitador faz? Um limitador, ele pode ser aplicado depois que eu já gravei uma faixa de áudio, ou ele pode ser aplicado no próprio ato de gravar. Como eu disse para vocês, o meu próprio microfone tem um limitador em que ele diminui 10 decibéis. Ele não é exatamente um limitador, ele diminui a amplitude em 10 decibéis. Um limitador é um parâmetro que a gente estabelece e que diz assim, ó, daqui ele não passa, né? Dessa intensidade, dessa amplitude em decibéis ele não passa. E é isso que eu vou ajustar aqui no Out Ceiling, tá? Ou seja, esse aqui é o meu teto máximo. Aqui ele está em 0 dB, como eu disse para vocês. Mais do que 0 dB representa já um clip, um estouro, né? Eu vou botar ele aqui para menos 1, menos 0,1, né? Que é aquele padrão que eu tinha dito para vocês, tá? Aqui tem um recurso bem interessante que o próprio nome já diz, né? Look ahead. Look, de ver, ahead, de olhar à frente, né? Então, neste caso aqui, a gente pode ajustar quantos milissegundos à frente, né? O meu algoritmo vai analisar os picos para poder fazer essa compressão. Existe essa opção para a gente marcar, no meu caso aqui, ó, Optimal Look Ahead, que é uma otimização, né, desse olhar para frente, que ele deixa em 20 milissegundos, e isso diminui o buffer size, enfim, não estressa tanto o processamento do computador, né? Se eu olhar para frente apenas 20 milissegundos, vai exigir menos processamento do que se ele ficar computando 50 milissegundos ou mais, tá? Então, eu boto esse padrão aqui, fica bem interessante. Algumas outras coisas aqui que são importantes. Remove DC Offset. Alguém sabe o que é DC Offset? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Não. Never. Configurações? Chutei. O DC Offset, gente, é vamos dizer assim, ó, é um desajuste do sonograma em relação ao ponto de repouso, né? A gente tem essa linha, não sei se vocês conseguem enxergar, aqui, ó, vou tentar desenhar, a gente tem essa linha aqui, ó, que representa o ponto de repouso, ou seja, o volume e o ganho zero, né? E o meu sonograma fica cruzando essa linha. O que acontece? Às vezes o sonograma a linha está aqui e o sonograma está deslocado dela. Ele não cruza ela para baixo, ou ele pode estar só aqui. É como se o ponto de repouso fosse aqui, ó. Então isso acontece especialmente quando a gente usa algum equipamento de distorção, né? Com algum problema no circuito elétrico na hora de captar, pode gerar esse offset aí, que é esse áudio ficar fora do lugar no sonograma. E isso causa distorção. Então esse botãozinho aqui, se eu deixo on, ele corrige qualquer tipo de problema dessa natureza que porventura tenha acontecido por ocasião da gravação, né, do áudio, da captação. Esse aqui eu vou deixar também como esse True Peak Detection, detecção real de pico, né? Eu vou deixar marcado, né? Ou seja, ele vai ficar detectando, então, os picos da minha música, porque é esses picos que ele vai achatar. Ele não vai achatar tudo, né? O que eu estou dizendo para ele aqui
é o seguinte, ó, eu tenho um ganho aqui que tá eu posso botar em 0, ó, aqui na esquerda, tá? O que que eu disse aqui para ele? Esse alt ceiling eu disse, nada pode passar de menos 0,1 dB. Nada, eu posso subir o ganho aqui quanto eu quiser. Só que nada pode passar de 0,1 dB. O que que acontece? O que que vocês acham que acontece? Eu vou até dar um play aqui. Opa, perdão. Vou dar um play de novo e vou mexer no ganho. O que que aconteceu aqui quando eu mexi, gente? Essa eu vou deixar para vocês responderem para mim. O que que aconteceu quando eu mexi nesse ganho aqui? A impressão que deu pra mim é que ele ficou mais cheio. Sim. Tipo, assim, eu não sei, Volume, né? eu não sei se volume, falar nessa palavra, né? Mas ele preencheu mais. Uhum. Mas dá pra gente dizer que o volume cresceu? Sim. Agora, olha que interessante. Quando eu estava fazendo normalize, quando eu aplicava o normalize, ele subia tudo proporcionalmente até o limite do meu pico máximo e parava ali. Agora aqui, o que que ele está fazendo na realidade? Ele está achatando para poder subir o volume. Então, como eu disse para ele, ó, nada pode passar desse meu teto aqui. Esse é o meu teto. Eu disse para ele, nada pode passar de menos 0,1 dB. Então, quando eu subo esse ganho aqui, ele começa a subir, só que ele não sobe aquilo que, se fosse subir, passaria de menos 0,1 dB. Quer dizer que ele vai subindo o resto. Qual é a consequência disso no áudio? De eu colocar um ganho muito alto aqui. O que vocês acham que vai acontecer com o meu áudio na prática? Ele fica tudo reto. Exatamente. Ou seja, eu vou destruir as dinâmicas, né? Eu vou ter um som cheio, sim, mas eu vou destruir as dinâmicas. Perdão, perdão. Então, vejam, isso é um recurso, gente, né? Quando eu, no caso de eu ter um som que só um acorde está explodindo, eu não vou comprometer toda a minha faixa de áudio ficando baixa por causa de uma nota que explodiu ali no meio. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pouco de ganho sim, apesar daquela nota a gente não poder dar ganho nela, ela vai ficar achatada, né? E assim eu vou ganhar um pouco de volume, né? Isso é a forma que a gente consegue de dar um volume legal nas faixas de áudio que a gente grava, para ficar parecido lá com o Spotify e com essas gravações profissionais de estúdio, né? Reparem esses parâmetros aqui também, rapidinho, que eu quero mostrar para vocês. Eu mostrei dos botões, né? Mas também tem esses parâmetros aqui. Aqui na esquerda, a gente vai ter... Deixa eu ver, cadê meu lápis aqui? Ele sumiu? Ah, apareceu. Aqui na esquerda ele vai ter o input, ou seja, ele vai estar mostrando o ganho, a amplitude de entrada, ou seja, como é que ele chegou, que seria aquilo que a gente fala o dry, né? O seco, como é que chegou cru aqui antes de passar por esse algoritmo. Aqui está mostrando quanto que foi a redução nos picos, o quanto que ele reduziu os picos. E aqui vai estar mostrando como que vai ficar o ganho na saída.
né? O ganho livre ali, o que está acontecendo. Então, por favor, fiquem olhando para esses 3 parâmetros e vocês vão ver que quando ele faz uma redução aqui, geralmente é o momento em que o meu cursor atingiu um pico, tá? Deixa eu limpar meus desenhos, deixa eu tirar aqui e vamos ver de novo. Reparem que está bem baixinho, eu vou dar ganho agora. Repara que ele já fez uma redução de 2 decibéis ali. Vocês estão ouvindo esses clips, tá, gente? Mas é por causa do processador. Eu vou passar para a parte lá de maior intensidade para a gente... Viram o quanto que essa barrinha desceu aqui agora? Quer dizer que ele teve que comprimir um monte, porque teve um acorde muito forte. Gente, a próxima questão que vem é... Tá, professor Arthur, mas e aí vai ser uma coisa só de ouvido? Quer dizer, então, que para poder gerar esse achatamento aí vai ser uma coisa só de ouvido, assim que tu vai sentindo ali, vai botando o ganho mais ou menos para poder normalizar isso de uma forma um pouco mais comprimida, um pouco menos comprimida. Quer dizer que depende puramente da nossa audição? A resposta é, não depende só da audição. A audição é um fator importante, sempre vai ser um fator importante. Mas, felizmente, já existem, vamos dizer assim, padrões, né? E a gente pode medir. Então, aqui, nesse software, eu tenho este plugin aqui também, que é o Loudness Meter, né? O que o Loudness Meter faz? Faz o que o nome dele diz, ele mede o volume. Ele mede a amplitude. Aqui a gente tem, é uma interface muito simples, ó. Eu posso escolher colocar ela aqui na horizontal, ó. Né? Eu vou deixar na vertical, eu gosto mais de pensar o ganho na vertical, porque ele fica como no sonograma. Então, eu falei para vocês de uma coisa chamada Integrated Loudness. Não falei antes desse termo? Que é o volume integrado, a altura do som integrado, né? O Spotify recomenda que quando a pessoa vai publicar um CD lá, um solo, né? Que a pessoa faça a sua masterização para que tenha uma Integrated Loudness de 14, tá? Eu falei antes para vocês que o Integrated Loudness de música geralmente varia entre 10, 12 até uns 16, tá? E para locução, se vocês quiserem anotar, né? Tipo assim, um programa na TV, né? Um noticiário lá, geralmente o padrão, tá? De saída de masterização, o stereo out, vai ser de menos 23, tá? Bom, como é que funciona isso então? Vamos dizer que eu esteja mixando porque eu quero que a minha música vá para o Spotify. Então, eu vou colocá-la aqui no 14, ó. Tá? Ele vai... Eu vou deixar aqui essa barrinha, eu posso mexer. Aqui estão os decibéis. Eu vou colocar aqui nesse 14. Então, só lembrando, gente, tá? Esse medidor de altura, de volume, né? Não é de altura no sentido de frequência, é medidor de volume, de ganho. Ele tem ele tem 2 unidades que ele trabalha aqui. Além desse gráfico aqui em decibéis, né? Ele trabalha com essa Integrated Loudness, né? Que é uma forma mais geral de olhar para o volume, tá?
Eu não sei dizer exatamente como é que o algoritmo calcula isso ali, tá? Mas é uma forma mais integrada, quer dizer que essa potência que ele vai indicar ali não é só a potência do pico, mas é uma potência que é medida através de uma certa média entre os pontos mais suaves e os pontos mais fortes, tá? E esse LU range, tá? Isso é uma outra medida, eu particularmente nunca usei, tá? É de Loudness Unity, isso, né? Loudness Unity, vocês vão ver isso em outros editores. Loudness Unity, ou seja, uma unidade de volume. Essa unidade de volume, gente, o recomendado, assim, tá? É que faça a aferição dela escutando pelo menos 60 segundos da faixa, tá? Para se ter uma coisa mais precisa, porque ela precisa de um tempo bastante grande para que o algoritmo chegue num valor que traduza a realidade da música, né? Um número mais alto significa que tem mais variação de dinâmica a música. Então, se esse LU range aqui for mais elevado, significa que a música tem mais variações de dinâmica. O contrário, se ele for mais baixo, significa que a música tem menos variação de dinâmica. Então, o LU, o Loudness Unity Range de música clássica, geralmente vai ser maior do que de música pop, tá? Onde tem uma bateria ali e um baixo que fica tocando direto, tá? Eu vou botar play aqui e vamos entender como é que esse negócio funciona. Vou baixar aqui o ganho agora. Então, olha que interessante. Eu botei para tocar e eu quero que a minha média chegue aqui nesse 14, ó. Ele pode passar um pouquinho, né? Ele pode se aproximar até o 12 lá, mas repare que predominantemente ele está muito abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compressor aqui e vou dar ganho. Até levar ele para que ele fique mais próximo daquilo lá. Agora aqui então eu vou ligar aqui ó, no botão do Start, eu vou ligar, tá? E ele vai começar e eu posso resetar. Então esses dois botões são fundamentais, tá? Por quê? Por que eu vou precisar usar o botão de reset? Porque quando eu mexer aqui nesse ganho, ó, aqui no meu stereo out, no meu limitador, eu preciso resetar aqui porque ele considera os picos que ele teve ali de dinâmica, né? Antes de eu mexer. Então, cada vez que eu mexer aqui, é importante eu resetar para ele recomeçar a calcular essa medida, ok? Então, vou botar de novo aqui e vou botar no Start e estou dando play. Então, reparem que ele está dando um número aqui ó, de menos 25 para esse loudness, integrated loudness, né? Então, eu vou subir um pouco aqui e vou resetar. Depois que eu resetei, percebam que agora ele está ali em 18, 19, né? 20. Não subir que chega, vou subir um pouco mais. Vou dar reset de novo. Olha que interessante, em alguns pontos ele até passou do 14, chegou no 13. Vou resetar de novo. Então, com esse ganho do meu compressor, tá? Pelo Normalize eu não teria como chegar nesse 14 aqui, nesse volume integrado de 14. Eu não conseguiria porque o Normalize ele expande até o pico bater no máximo. Já o meu Adaptive Limiter, né? O meu limitador adaptativo, sei lá se a gente poderia traduzir assim, de uma forma livre, ele comprime os picos e vai expandindo aquilo que está mais baixo,
até que o volume integrado, ou seja, o volume associado e mais geral da peça cresça. Ou seja, ele dá uma achatada para que eu consiga colocar a minha peça masterizada nesse padrão aqui, né? Então, é muito legal, porque eu posso mexer nisso aqui, né? Vamos dizer que eu tivesse aquelas músicas que o pessoal, que os magrinhos usam nos carros, assim, que eu... Bom, aquilo lá, certamente eu posso trabalhar com menos do que 14, posso trabalhar com 12, 10, 9. Vai dar para mixar porque é uma música muito achatada, né? Tá? Então, essa recomendação do Spotify aí de menos 14 é uma sugestão, tá, gente? A música pode ficar muito bem entre 10 e 16, como eu disse para vocês, tá? Então aqui, reparem que eu fiz todos esses processos sem alterar a minha faixa original. Minha faixa original continua guardada numa pastinha no computador e ele está aplicando esses algoritmos enquanto eu tô reproduzindo, né? Desde que eu deixe eles ligados, né? Se eu desligar ele não vai aplicar. Vantagem e desvantagem disso. Bom, vantagem é que eu não estrago, não tenho risco de estragar a minha faixa de áudio, né? Se eu der um clique duplo na minha faixa de áudio e começar a fazer alterações nela aqui embaixo, qualquer alteração que eu faça transforma o arquivo original que eu estou usando. E aí para voltar só com Ctrl Z. Só que se eu já fiz muitas modificações na minha faixa e depois essa modificação eu só percebi que eu fiz errado uma coisa depois que eu já criei muito, Ctrl Z já não é mais uma alternativa. Então, usar esse tipo de recurso que é aplicado sobre a faixa é muito melhor, né? Ponto fraco disso, vai exigir mais processador, porque como a faixa não fica pronta, ele fica refazendo a faixa, processando ela com os efeitos cada vez que reproduz. Vocês imaginam, se eu tenho 16 faixas de áudio, para cada faixa de áudio eu uso 4, 5 efeitos diferentes, eu uso equalização, eu uso reverb, eu uso compressor, eu uso isso, eu uso aquilo. Quando vê, é um monte de efeito que está sendo aplicado concomitantemente. Se eu tiver muitas faixas e muitos efeitos, talvez eu não consiga reproduzir muito bem, dependendo do processador no meu computador, tá? Então aí, isso é uma das coisas que a gente pode pesar e medir para ver o quanto que a gente quer aplicar desses efeitos, né? Sem transformar a faixa e também aqueles que a gente pode aplicar transformando a faixa, tá? Então, gente, com essa aula de hoje, uma aula que tem mais a ver com o processo de masterização, tá? Nós aprendemos a fazer esse recurso do Normalize, que já é uma coisa legal, porque afinal ele me leva a faixa para um limite sem explodir. E, indo além, a gente aprendeu a utilizar esse limitador, tá? Ou seja, um limitador que vai expandir o áudio de uma forma mais integrada, evitando que os picos explodam, né? Vocês vão precisar descobrir no aplicativo de vocês como fazer essas coisas. Talvez vocês não tenham tantos parâmetros para lidar quanto aqueles que eu tenho disponível aqui nesse programa, que é um programa profissional, né? Talvez vocês vão precisar fazer isso um pouco mais de ouvido. Talvez vocês vão precisar fazer isso transformando a faixa e não aplicando os recursos para ser transformado depois, tá? Então, isso tudo vocês vão precisar pesquisar como fazer, tá? Por quê? Porque a tarefa da nossa aula de hoje é justamente vocês fazerem, então, a masterização em termos de ganho, tá? Existem outros processos aí que a gente pode falar na masterização, mas vamos falar aqui da masterização de ganho. Eu vou mandar essa faixa aqui da Negra Ângela, que eu já botei aqui, que eu já usei algumas vezes com vocês. Ela não está masterizada, vocês podem perceber que o pico dela, ó... uma coisa interessante que eu não cheguei a comentar.
Se eu exportasse esse áudio usando aqueles filtros, tá? Vocês não enxergariam mais o áudio. Essas explicações aqui que eu vou dar são muito importantes. Eu deixei mudo essa faixa de áudio aqui, ó. Ela tá muda ali no M, tá? Aquilo que vocês estavam escutando era somente desta faixa de áudio. No momento, gente, em que eu exportasse, fizesse a mixagem desse projeto e exportasse o áudio desse projeto, deixando mudo esse aqui, tá? Essa faixa, na verdade, eu puxei aqui só para mostrar para vocês a faixa que vocês vão ter que mixar como tarefa, tá? Mas eu deixei ela no mudo porque realmente estava interessado nessa aqui. Então, se eu mandar masterizar com aqueles parâmetros que eu botei aqui, ó, né? Que é o Adaptive Limiter e o Loudness Meter, vocês já não vão enxergar mais o sonograma assim, vocês vão enxergar ele parecido. Só que esse som vai estar um pouco mais achatado e esse som vai estar bem mais alto. Quer dizer que a amplitude que vai aparecer no gráfico, quando vocês abrirem de novo, né? Aqui ele não está alterando, mas quando eu criar um arquivo, quando eu mixar, né? No caso do meu programa aqui, ó, eu venho em arquivo. Deixa eu botar minha seta aqui para dar certo. Eu venho em arquivo e boto bounce, né? Aí eu boto bounce project, né? Então, quando eu mixar, quando eu juntar todo o projeto em 2 canais e mandar o estéreo out, né? A saída do estéreo para gerar a minha faixa definitiva, juntando tudo que eu quero, a faixa já não vai ficar mais assim. Vai ser uma faixa muito parecida com essa, só que ela vai ficar muito mais ampla, né? Em termos de ganho, tá? Então, deixa eu explicar para vocês rapidamente a tarefa que cabe a vocês para essa semana, tá? Essa tarefa também nós vamos avaliar para fim de composição do nosso conceito, tá? É uma tarefa bem importante, vamos dizer assim, ó, talvez, gente, assim, para as necessidades do cotidiano de vocês, tá? Para gravações assim mais domésticas, mais para o ambiente escolar, assim, ou para postar no YouTube, talvez para esse tipo de aplicação que a gente tem mais, isso aqui que eu ensinei hoje seja a coisa mais importante de tratamento de áudio. Claro que a gente viu outras coisas lá, high pass, low pass, band pass, né? Aqueles filtros, decay, attack, tudo aquilo que a gente vê é muito legal, dá pra, né, os efeitos de reverb e tal, mas assim, imaginem que vocês estão gravando uma coisa e precisam que o volume fique bom. Porque vocês botaram lá, gravaram no CD, aí vocês botam o volume no máximo e mesmo assim fica baixo o volume, né? Ou bota lá no canal do YouTube, bota o volume no YouTube no máximo e mesmo assim tá muito baixo, o pessoal tem dificuldade de escutar. É porque a masterização não foi bem feita. Então, esse recurso do Normalize, tá? E de um limitador que vai me dando a opção de dar ganho enquanto limita, até um limite que eu estabeleço, são recursos dos mais preciosos e úteis, tá? Então, por isso eu decidi também que a gente vai fazer uma avaliação com este ponto. Então, vamos lá. Agora eu vou deixar em mute essa faixa aqui de cima, que não me interessa mais. Vou habilitar essa aqui, tá? Deixa eu encolher ela um pouquinho mais aqui. Então, o que acontece? Essa faixa de áudio aqui, a Negra Ângela, ela tem uma amplitude legal, assim, de dinâmicas, né? Ela começa bem suave e lá no final ela tá bem forte, né? Mas ela chega a ter uma amplitude talvez uma amplitude dinâmica um pouco grande demais, né? Por quê? Porque tem só uns lugarzinhos de nada aqui, ó. Olha só, essa nota aqui, né? Aqui também, ó. Essas pontinhas aqui, o Arthur se empolgou e deu uma porrada forte demais no piano lá.
E agora, por causa dessas pontinhas de nada, ele não está conseguindo fazer com que esse volume aqui do início fique bom. Esse volume aqui está muito baixo para os padrões de música, tá? Apesar do que eu digo, repito para vocês, tá? Achatar a música clássica é um crime, tá? Tudo tem que ser com muito bom senso, tá? Mas realmente isso aqui ficou um pouco baixo demais. Seria legal eu poder expandir um pouquinho que fosse. Vamos dizer, ao invés de eu ter um padrão aqui, se eu pudesse levar ele para cá, né? Um pouquinho mais, tá? Então, por causa desses defeitos naturais que o áudio tem, vocês vão receber a tarefa, então, de pegar esse áudio da Negra Ângela, essa parte de piano, e vocês vão masterizar ele de forma... se eu achar até um áudio mais legal do que esse, gente, eu vou oferecer, eu vou colocar, tá? Algum que tenha mais pontas, assim, que estragam, né? Tá? Mas a princípio vai ser esse. Se eu achar algum melhor, eu mando outro. Vocês vão ter que dar um jeito de limitar essas pontas e fazer ela subir um pouquinho. Pelo menos ali uns 3, 4 decibéis. Tá? Então, ou seja, é mais que um normalize. Normalize já foi dado aqui. Ela já está no normalize. Só que a gente vai ter que crescer mantendo esse limite. Tá? Ou seja, mantendo um limitador, ou seja, comprimindo. Certo? Então esse trabalho é um trabalho de pesquisa. Vocês vão ter que ir para a internet, vocês vão ter que... como aplicar compressor ou limiter no Audacity ou no GarageBand. Vocês vão ter que ir para a internet fazer pesquisa mesmo, tá? Esses recursos todos têm nativos, não vai precisar vocês baixar nenhum plugin, tá? Como nos outros casos que eu pedi lá o de equalização paramétrica e tal. Isso já tem todos os softwares de gravação de áudio tem isso aí, tá? Se não tiver isso aí, não é software de gravação de áudio. Então, vai ter algum nativo que vai ter uma apresentação certamente diferente dessa que eu apresentei para vocês, tá? Mas vocês vão precisar pesquisar como fazer isso, tá? Esses parâmetros aí vocês já conhecem, né? Ali naquele loudness meter, né? Tinha também as letras M, S e I. Eu anotei aqui para dizer para vocês para não errar. O M é o momentary loudness, que é o volume momentâneo, né? Daquele momento específico. O S é o short term loudness, né? Que é o volume, a intensidade num trechinho. Não é só o momento, mas ele calcula um trechinho. E o integrated loudness, então, que é aquele I, esse é o que nos interessa, tá? Que ele vai considerar o volume não só num ponto específico, num pico, numa parte baixa, mas de uma forma mais integrada. Por isso ele é chamado de integrated loudness, tá? O volume integrado. Então, momentary loudness, short term loudness, a gente não vai estar utilizando muito, mas esse termo IL, ou integrated loudness, esse realmente é um parâmetro bastante importante. Seria legal vocês anotarem em algum lugar, então, esse padrão para música, algo entre 10 e 16. Spotify recomenda 14, né? Menos 14 dB. Locução, menos 23, tá? Aqui, como eu disse para vocês também, aqueles loudness units reference to full scale, a gente não vai, aqueles LUFS, né, a gente não vai estar utilizando aquelas unidades de loudness ali que eu disse para vocês que precisam ser aferidas em 60 segundos, tá? Deve ter uma aplicação, deve ter algum parâmetro aí internacional de recomendação para ele, mas para nós é mais perfumaria nesse momento, tá? Dúvidas? Sugestões, colocações?
professor. Fala, Upa, Carol. desculpa. Eu tive um pouco de dificuldade para, quer dizer, dificuldade para baixar não, para baixar foi fácil. Só que eu tentei mexer naquele último programa que o senhor pediu para nós abaixarmos, e meu notebook travou muito, 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 muito. Eu acho que tava quase até pedindo para formatar. E tipo, eu não sei o que eu vou fazer se eu não conseguir baixar um outro que não trave, sabe? Tá, isso eu já tinha conversado também com a Carol Borsatti, que teve o mesmo problema, né, Carol? A gente teve problemas em baixar o plugin de... Qual foi o plugin mesmo ali que vocês tiveram? O TDR eu consegui baixar, consegui usar e consegui te mandar. Mas aquele outro, como é que é o nome? Era do pitch. Qual? Pitch, alguma coisa, pitch de É, o altura, alguma coisa assim. Ah, Pitch sim. Corrector, esse Então, aí. eu combinei na aula passada que em função da dificuldade da gente em baixar os plugins, tá? Que eu então não cobraria de vocês essa tarefa para fins de composição do conceito, tá? É que eu acho que, não sei se na aula passada caiu, talvez, Carol, não me lembro, mas eu cheguei a comentar que em função dessa dificuldade eu não tenho como exigir de vocês que me entreguem um trabalho que eu não tenho como garantir o recurso, né? Então, até no final da aula passada eu comentei assim, é legal de vocês saberem que esse recurso existe, talvez vocês vão topar com essa necessidade de fazer isso alguma vez, tá, mas eu não tenho como exigir porque realmente eu tenho esse software e vocês não têm ele e pode ser bem complicado baixar, tá? Mas agora essa parte aqui, Carol, então quanto àquela tu não te preocupa, tá? Não te preocupa em postar, porque eu não vou usar ela para compor o conceito. Mas agora essa parte aqui que a gente está vendo hoje, que é mexer com a amplitude, né, com o volume, essa parte, como eu disse, esses recursos tem em todos os softwares de edição de áudio, tá? Ele é uma parte super fundamental, então vocês não vão precisar baixar nada, tá? Só realmente vão ter que pesquisar como fazer isso aí, né? Que eu... Sim, eu já usei o. Só que ali no Audacity tá normalizar ou normalizar a altura, que tá em português, mas acho que é mais ou menos isso. Eu usei no outro áudio pra deixar. Só que realmente tem que ir muito de ouvido, assim, tem que ir. Porque ele não mostra, tipo, um limite, alguma coisa assim. Você tem que ir se adaptando ao teu ouvido, eu acho. Isso. Então, e lembrando, né, Carol, que o Normalize, tá? Essa faixa que eu tô mandando para vocês, provavelmente eu já vou mandar com o Normalize. Quer dizer que se vocês aplicarem somente o Normalize, não vai mudar nada, não vai resolver, não vai ser feita a tarefa, né? O nosso objetivo realmente é aplicar um compressor que vai me limitar, ó, daqui não pode passar a altura, o volume, tá? Não é a frequência, né? Daqui não vai passar o volume, daqui não passa a amplitude, mas eu quero que tu aumente o volume geral, só que tu vai barrando, quem for batendo aqui para nesse ponto, tá? Então é essa tarefa, dar ganho ao mesmo tempo em que limita o ganho máximo para que não exploda, tá? Certo, professor. Uma observação importante, achatamento excessivo causa distorção e faz com que se perca a claridade do som, certo? Eu posso subir, mas se eu subir demais um som e for achatando, 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 eu vou distorcer, eu vou causar distorções e vou começar a prejudicar a qualidade da clareza do meu som, tá? Então é importante a gente ter isso em vista também. Volume é importante, mas a gente tem que dosar, então, o ouvido de vocês e os parâmetros que eu dei ali de menos 14 dB vão ajudar vocês a contrabalançar, tá? A fazer pesos e contrapesos aí da masterização. Eu quero volume sim, mas eu também quero clareza no som, tá? Então, por favor, não usem lá, na hora de dar o ganho, né? Não usem o 12 lá, né?
O 12 vai explodir, vai achatar tudo, tá? Gente, é isso. Então, essa aula eu vou postar, como de costume, no YouTube, tá? Uma última orientação sobre a tarefa. Como que a tarefa será considerada feita, tá? Vocês vão, então, importar para o software de edição de áudio, o áudio que eu vou enviar, tá? Vocês vão aplicar esses recursos que a gente falou hoje, que é de aumentar o ganho mantendo uma compressão, né, um limite, limitando o máximo. E depois vocês vão exportar essa faixa de áudio já com esses processos feitos, tá? É essa faixa de áudio exportada que vocês vão postar lá no Google Classroom, porque aí eu vou ter como abrir essa faixa de áudio e vou ver como é que o sonograma se comporta, tá? Vamos dizer que o Juliano me mandasse a Negra Ângela e essa parte, a partir daqui, ó, ficou tudo reto assim, ó, o sonograma. Aí eu vou achar que ele foi excessivamente... que ele usou excessivamente o ganho e o compressor. Porque aí ele teve que cortar muito aqui para isso aqui tudo ficar igual. Ok? Então, lembrem, nós temos que manter uma qualidade dinâmica e tentar, dentro de uma qualidade dinâmica, aumentar o máximo possível o volume, né, o ganho geral, que é o Integrated Loudness, tá? Dando uma desbastada naqueles picos que exorbitaram ali, né, a média das dinâmicas. Ok? Então é uma tarefa um pouco mais complexa, envolve alguns passos, envolve bom senso, envolve escutar muito, né? E envolve também vocês pesquisarem como fazer isso dentro do software de vocês. Mais dúvidas da tarefa? Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenha somado, tá, para vocês essa aula, que ajude vocês quando vocês forem gravar também no futuro. E aí eu vou pedir para vocês postarem esse trabalho até antes do início da nossa próxima aula, tá? Na próxima aula eu estava com vontade de a gente começar a fazer aquela coisa da edição de vídeo com vários quadradinhos e tal, e enfim, se vocês não tiverem também nenhuma outra curiosidade específica, tá? Tem muitos outros recursos para a gente explorar ainda, a gente vai indo até onde dá o semestre, né? Mas como eu queria garantir que a gente fizesse essa parte de vídeo, a minha proposta é a gente fazer semana que vem, e aí depois a gente, semana que provavelmente 1 ou 2 semanas a gente vai usar, e depois a gente pode voltar mais para a parte de áudio mesmo, e até mesmo ir atrás de algumas sugestões que porventura tenham ocorrido a vocês. Tá bom? Então, abração especial para vocês, uma ótima semana, boa noite, bom descanso, ótimo trabalho, e eu fico feliz em ajudar vocês ali pelo WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Ok. Tá bom, professor, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.